as nossas Bíblias, queridos irmãos e irmãs, no Salmo de número 42. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 42. Salmo de número 42. Esse salmo é pequeno, mas ele expressa um momento de muito desafio na vida do salmista, e eu quero compartilhar isso com você. Salmo 42 diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, ó Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidastes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém. Graças a Deus. Feche os olhos, vamos orar. Pai, eu quero colocar mais uma vez na tua mão, na tua presença, esta ministração da tua palavra. Espírito Santo, que nessa noite o Senhor, ó Deus, possa ministrar a nós conforme a tua vontade. Nós oramos abençoando a mente e o coração do teu povo e repreendemos, ó Deus, todo ataque do maligno contra a mente e o coração desta igreja. Pedimos, ó Deus, que o céu se abra e que a tua graça toque os nossos corações nessa noite, mais uma vez, trazendo vida, restauração, ânimo, encorajamento para cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, essa noite eu quero pensar com vocês sobre um tema deste salmo. O tema da minha palavra hoje é: quando a vida estremece. Porque você sabe muito bem que de vez em quando a nossa vida estremece. De vez em quando a gente passa por alguns tremores na nossa vida e na nossa caminhada. Na semana passada eu estava lendo uma matéria, você deve ter visto isso aí no meio de comunicação. Saiu uma matéria que Mianmar, antiga Birmânia, um país, foi sacudida por um terremoto de 7,7 graus na escala Richter e destruiu muita coisa. Milhares de pessoas morreram, outras milhares de pessoas ficaram desabrigadas. E eu percebo que às vezes a vida da gente, ela passa por um abalo repentino como um terremoto. Esse terremoto não deu notícia, esse terremoto não deu nenhum princípio de que ele aconteceria. Os terremotos, os abalos, essas coisas que estremecem a vida da gente, elas não mandam recado, elas não avisam quando estão chegando, não tem e-mail dizendo: olha, daqui a uma semana vai chegar uma notícia horrorosa para você, olha, daqui a 2 semanas você vai ser
impactado aí por alguma coisa muito desagradável. Não, é do nada que as coisas acontecem. É uma notícia ruim que chega, é um exame de saúde que você faz e de repente rouba a sua paz. De repente no trabalho as coisas começam a desandar e a dar errado e você não sabe explicar o que está acontecendo. E nessas horas parece que o chão ele desaparece debaixo dos nossos pés, porque a nossa vida com frequência ela passa por estremecimentos. Quando a vida estremece, é abalada. Quando isso acontece, você é uma pessoa do tipo otimista ou pessimista? Como é que você reage diante de um estremecimento que repentinamente acontece na sua vida? Porque tem pessoas, irmãos, que são firmes e seguras, independentemente do que esteja acontecendo na vida delas. Quando elas estão sendo abaladas ou não, você encontra esse tipo de gente e você vê que no rosto dela, nas palavras dela, ela sempre tem um brilho e ela também transmite um encorajamento que contagia a vida da gente. Mas por outro lado, nós encontramos com frequência pessoas que são inclinadas a ter pensamentos tristes, a ter pensamentos negativos, a ter uma atitude pessimista, e isso é muito complicado. Por exemplo, você encontra uma pessoa que não lida bem com os problemas e as dificuldades da vida, aí você faz um comentário com ela e você diz assim: nossa, o dia hoje está lindo, que sol maravilhoso nós estamos tendo hoje. Aí a pessoa negativa, ela vai dizer: maravilhoso nada. A gente não dorme direito, a gente fica suado o tempo todo, é horrível esse tempo quente. É assim que o pessimista age. Aí no outro dia, sabe o que acontece? Chove, e você encontra com a pessoa e você fala assim: nossa, mas que chuva abençoada. E a pessoa pessimista diz assim: misericórdia. Você fala: mas como assim misericórdia? Ontem estava quente, você reclamou, hoje está chovendo, você diz: não, porque quando chove, a gente assim, a chuva inunda tudo, a gente não consegue sair de casa, a gente molha toda, é horrível. Então a pessoa pessimista, se faz sol está ruim, se chove também não está legal, então é muito difícil. Meus amados, a gente precisa sempre ter entendimento de que na vida nós vamos encontrar esses dois tipos de personalidades. Pessoas que quando a vida estremece, alguns são otimistas, mas outros são pessimistas. Você pode ser do tipo otimista ou você pode ser do tipo pessimista, e isso vai definir o sabor da sua vida. Qual é o gosto que você tem? Isso vai depender muito do ponto de vista que você carrega no seu coração quando a vida passa por abalos. Algumas pessoas são amargas porque elas só percebem o gosto amargo da vida. Para elas, a vida é mais azeda do que doce. E pessoas assim, elas sofrem com muita frequência. Na casa da pessoa azeda, quando uma boa oportunidade da vida bate a porta, ela reclama do barulho. Dá para acreditar num negócio desse? Aqui nesse salmo, parece que Davi está abatido, desgostoso com a vida. Então veja, no verso 3, ele revela que a vida dele está sendo estremecida, abalada. No verso 3 ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. No verso 6, Davi diz assim: sinto abatido dentro de mim a minha alma. No verso 7 ele fala: todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Davi está dizendo assim: parece que eu estou tomando um caldo todo dia, as ondas da vida estão quebrando sobre mim, e eu estou sendo arrebentado na areia, e ele está dizendo: as tuas vagas e ondas passam sobre mim todos os dias. No verso 9 ele continua dizendo: porque hei eu de andar lamentando?
Veja, irmãos, como é que estava a alma desse homem, como é que estava o coração desse homem. Essas declarações escrevem aí a tristeza da alma do salmista. Ele está depressivo, e nessas horas, quando a gente experimenta uma tristeza profunda de alma, quando a depressão e a amargura querem tomar conta da nossa alma, o salmista então escreve esse texto dizendo de qual era a realidade dele. A vida dele estava sendo estremecida, e ele mostra como é que ele supera esses abalos. Ele mostra aqui como é que ele supera esses tremores que sacudiram e abalaram a vida dele. Como é que você lida com os estremecimentos que acontecem na sua vida? Davi diz que existe um caminho que você e eu precisamos entender para lidar bem com esses tremores, esses terremotos, esses estremecimentos que acontecem na nossa vida e que muitas vezes tiram o chão debaixo dos nossos pés. Então veja o que ele diz. Em primeiro lugar, ele diz que quando a vida estremecer para você, foque a sua mente em Deus, coloque a sua intensidade mental em Cristo. Veja o que ele diz no verso 1, ele diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Quando a vida estremecer debaixo dos seus pés, está dizendo aqui o salmista, faça como Davi fez. Ele diz aqui que ele se voltava totalmente para Deus. Ele diz aí, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ou seja, ele está dizendo, eu quero estar na presença do Senhor quando as coisas começarem a ser sacudidas na minha vida. O problema chegou, a notícia ruim veio, uma crise se estabeleceu na minha saúde, na minha casa, com meu filho, com a minha nora, no meu trabalho. Então quando isso acontece, abala, tira a minha tranquilidade, perturba a minha alma. Ele diz, eu quero estar na presença de Deus, porque na presença de Deus eu encontro acolhimento, eu encontro encorajamento. Na presença de Jesus, quando eu estou orando, eu encontro proteção. Aqui Davi, ele compara a sua atitude de buscar a presença de Deus com a necessidade de uma corça, e ele diz que ele procura a presença de Deus como uma corça procura os ribeiros de água. Agora preste atenção, quando uma corça, um cervo, um veado está com sede no deserto da Judéia, ele corre para o Engede e ele vai beber água nas nascentes para matar a sua sede. E Davi diz assim, eu tenho sede de Deus como essa corça tem. Mas por outro lado, a corça pode não estar com sede, ela pode estar fugindo de um predador, e sabe o que ela faz? Ela corre para o ribeiro, para as fontes de água, porque ela sabe que quando ela molha os pés, o corpo na água, o cheiro dela não consegue ser percebido pelo inimigo. Davi está dizendo, você está com luta, está com problema, está com dificuldade, corra para Cristo, porque Ele é a fonte da água da vida. Mas qual é a atitude de muitos de nós quando estamos com lutas e problemas? A gente chora, natural chorar, é normal chorar, mas a gente murmura muitas vezes, aí já não é legal. A gente reclama, também não é bom. A gente muitas vezes amaldiçoa, pior ainda. Davi está dizendo que quando a vida abalar, quando a coisa estiver sacudindo na sua vida, quando tudo estiver saindo do lugar, você não consegue achar explicação, ele diz, corra para a presença de Cristo, vá para os pés de Jesus. Quando as coisas estiverem estremecendo para você, procure mais a presença de Deus, faça isso como uma corça tem sede das águas, faça isso, porque essa é a melhor solução para você e para mim. Sua vida está sendo sacudida nos últimos dias por alguma coisa desagradável. Aumente a sua intensidade de busca. Aumente a sua intensidade de comunhão com Cristo. Em segundo lugar, quando a vida estremecer para você, Davi diz que você precisa direcionar toda a sua ansiedade para Cristo. Olha o que ele diz aí no verso 2, ele diz assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Irmãos,
Olha como Davi usa uma linguagem que todo mundo entende. Ele está vivendo uma angústia profunda e a gente entende o sofrimento dele porque todo mundo já sofreu e sofre. Então, essa angústia, essa dor emocional que ele está vivendo, ele compara isso a uma sede na sua alma, e a sede, ela é algo que precisa ser saciada por todos nós já experimentamos sede na vida, e quando a gente está com sede, a gente bebe água, mas quando a alma está sedenta, o que é que se dá para a alma? Olha, se a gente está com fome, a gente come arroz com feijão, toma um café, e o nosso corpo se sente revigorado, renovado. Mas quando a alma está com sede, aflita, angustiada, quando a alma da gente está perturbada, o que é que nós vamos dar à nossa alma? Aqui Davi está dizendo que quando a sua alma estiver aflita, angustiada, você e eu, ele diz que nós precisamos correr novamente para a presença de Deus, porque se a sua alma estiver aflita e angustiada, com sede, essa sede Coca-Cola não resolve, essa sede, um suco natural e geladinho não resolve, essa sede não se resolve com água de coco e nem com água natural. Essa sede da alma, ela só se resolve com a presença de Deus. Só Jesus pode saciar a sua sede e a minha, só Jesus pode acalmar a minha e a sua aflição, só Cristo pode trazer tranquilidade e paz para a interioridade do nosso coração, quando as lutas da vida crescem contra nós. Agora, quando a gente vê as pessoas aflitas, com a alma doída, aí você começa a observar o que muita gente faz nesse momento. E aí você percebe que muita gente toma uma atitude que não vai matar a sede, que não vai resolver o problema. O que muita gente faz quando está aflita, angustiada, ou mesmo desesperada com alguma situação? Olha, tem muita gente que, quando a alma está aflita, angustiada, ela aumenta a intensidade do trabalho, ela trabalha mais, ela quer ocupar mais a mente dela, mas ela descobre que quanto mais ela trabalha, a angústia, a aflição da alma não diminui. Tem outras pessoas que, quando estão aflitas, o que elas fazem? Elas investem mais tempo e ação nas coisas de casa, na vida de um filho, e então ela aumenta a intensidade nessa área, e ela percebe que isso também não melhora a aflição da alma. A alma de uma pessoa aflita só vai encontrar descanso quando ela estiver diante de Jesus, buscar a Cristo com mais intensidade, gastar mais tempo com Jesus, estar mais tempo na presença de Cristo, é que acalma a nossa alma. Por isso que Davi diz que uma alma aflita, ela está sedenta, mas essa sede da alma, a gente só mata quando está na presença de Jesus. Eu já disse algumas vezes, e volto a reafirmar aqui, muitas vezes a gente se encontra angustiado, aflito, estressado, não é, aborrecido com as coisas, e em vez de aumentar a intensidade de busca da presença de Deus em oração, na leitura da Bíblia, o que a gente faz? Muita gente vai maratonar uma série na televisão, fica lá final de semana todo assistindo série. Ela não vai trazer alívio para o seu coração. O que traz alívio para a sua alma é a presença do Espírito Santo. O que traz alívio para você é Cristo. O que traz alívio para você é gastar mais tempo com a Bíblia. O que traz alívio para o seu coração é gastar mais tempo em oração, porque quando você ora, o céu se abre. Quando você ler a sua Bíblia, o Espírito Santo fala com você. Quando você tem comunhão com Deus, a sua alma ganha tranquilidade. Davi está dizendo aqui, qual é o caminho para você vencer esses estremecimentos que acontecem repentinamente na nossa vida? Em terceiro lugar, o salmista diz que quando a vida estremecer, e você pode acreditar, a vida muitas vezes estremece, não é? Ele diz que você precisa entender
que não pode colocar a culpa em Deus. Davi diz que quando a vida estremecer e as pessoas à sua volta colocarem a culpa em Deus, ele diz: ignore. Veja o que ele diz no verso 3, ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem: o teu Deus, onde está? Preste atenção, quando a vida estremece, muitas pessoas querem colocar a culpa em Deus. Aconteceu alguma coisa ruim, desagradável com você, com alguém, e muitas vezes as pessoas querem colocar a culpa em Deus. Então, de repente, aconteceu na semana passada, e a gente pergunta assim: onde está? Tem gente perguntando: onde estava Deus quando o terremoto arrasou com Mianmar, matou milhares de pessoas e deixou milhares desabrigados? Onde Deus estava? Onde Deus estava quando algum mal aconteceu na sua vida, quando alguma desgraça se abateu sobre a sua casa, quando alguma situação ruim, péssima aconteceu com você? Onde Deus estava? É o que estão perguntando para o salmista. Quando a vida estremecer, quando você passar por abalos, você não pode cair nessa armadilha que o diabo traz para a sua mente, ou que ele coloca na boca de alguém próximo de você, para te perguntar o seguinte: você não é crente? Onde é que Deus estava? Já que você é tão fiel, busca a presença dele, por que que ele não te livrou de uma circunstância tão ruim quanto essa? Meus amados irmãos e irmãs, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Você sabia? Coisas desagradáveis acontecem com pessoas boas. Jesus mesmo disse sobre isso, que no mundo a gente teria aflições, lutas. Você e eu vamos enfrentar de vez em quando abalos, situações que vão provar as nossas estruturas, situações que vêm para provar a minha e a sua fé, situações que vão acontecer e que a gente não tem explicação. Não há como você achar uma justificativa para essas coisas ruins que acontecem com gente boa, não tem explicação. Mas quando elas acontecerem, não culpe a Deus. Nós não podemos ser do tipo de gente que confia em Deus só na hora da festa, só na hora da paz, só na hora da alegria, só na hora da vitória, só na hora em que tudo está dando certo. Mas e na hora em que a terra treme e a vida da gente é sacudida? Nessas horas você também confia no Senhor? O salmista está dizendo aqui que o segredo para vencer em toda e qualquer situação é manter o coração aberto para Deus, mesmo no seu pior dia. Você ficou sem chão, a terra está tremendo aí debaixo de você, o sonho desmoronou, a vida está estremecendo para você. O salmista diz: não feche o seu coração para Deus, não culpe Deus pelos infortúnios, pelas tragédias, pelas desgraças que acontecem na vida. Nunca feche o seu coração para Deus, porque o Senhor prometeu. Está escrito lá em Tiago capítulo 1 verso 2, e ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Mesmo no pior dia, querido, mesmo na situação mais difícil da sua vida, não desista de crer em Deus, não feche seu coração para o Senhor. O salmista estava vivendo um tempo difícil, e as pessoas estavam perguntando para ele: onde está o teu Deus? Você não tem fé? Onde ele está? Você não serve a ele? Porque ele não te livrou desse mal? Mas ele está dizendo que quando a vida abalar, quando as nossas estruturas forem provadas, você e eu não podemos fechar o coração para Deus, porque Ele é a nossa rocha. Apesar das lutas e dificuldades, Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Ele é escudo, Ele é defesa, Ele é a sua e a minha vitória. Ainda que os problemas sejam contra nós, ainda que a terra treme debaixo de nossos pés, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ninguém gosta de enfrentar um abalo.
Ninguém gosta de passar por provações, mas quando elas vierem, não feche seu coração para Deus. Em quarto lugar, quando a vida estremecer para você, pare de ficar remoendo o seu passado. Escute isso. Quando a vida estremecer para você, pare de ficar remoendo o seu passado. O verso 4, o salmista diz aí: lembro-me destas coisas, e dentre em mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Irmãos, isso aqui é muito interessante. O salmista diz que quando a vida estremecer, você e eu não podemos ficar remoendo o nosso passado. O salmista está dizendo aqui que ao pensar no passado dele, ele estava sentindo dor no coração. É aquele negócio de ficar dizendo assim: ah, se eu tivesse feito isso e aquilo, ah, se eu não tivesse agido assim e assado. Querido, ficar remoendo o passado, isso dói, e o machucado nunca vai sarar na sua vida. Nós precisamos entender uma coisa: se você errou e aprendeu, o erro fez o seu papel de te ensinar, de te orientar, mas não fique remoendo o seu passado, o seu erro. Mas alguém pode dizer para mim assim: ah, pastor, o meu passado era muito melhor do que o presente que eu estou vivendo hoje. Aí, eu vou te dar um remedinho. Está em Eclesiastes 7:10, você nunca prestou atenção nele, abra lá. Você nunca prestou atenção nisso, e tem muita gente dizendo que o meu passado era melhor do que o presente. Pois veja o que diz em Eclesiastes 7:10, jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Pois não é sábio perguntar assim. Está escrito aí em Eclesiastes 7:10. Sabe por que não é sábio dizer que o seu passado foi melhor do que o seu presente? Porque você precisa entender que com Jesus, por mais brilhante que tenha sido o seu passado, o melhor ainda está por vir, a maior bênção de Deus ainda vai te alcançar. Você vai colocar os pés na cidade santa, você vai colocar os pés numa rua de ouro. Na casa de meu pai, disse Jesus, eu preparei lugar maravilhoso para você. E a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para você. Você pode morar numa casa boa, você pode andar numa rua boa, mas você nunca morou numa casa como aquela que o Cristo preparou nos céus para aqueles que o amam. O seu passado pode ter sido bom, mas o seu futuro será muito melhor em nome de Jesus. Em quinto e último lugar, quando a vida estremecer, diz aqui o salmista, renove a sua esperança em Deus. Porque muitas vezes quando a vida estremece, uma das primeiras coisas que a luta, a aflição, a angústia e os problemas roubam, sequestram do nosso coração é a esperança. Veja o que ele diz no verso 5: por que estás abatida, ó minha alma? O salmista pergunta para ele mesmo. Tem um nome muito feio, mas é muito chique para os eruditos. Sabe esse negócio de você conversar com você mesmo? Sabe esse bate-papo que você tem com você e o seu coração? Sou eu e meu coração, sou eu e a minha mente. A linguagem para isso é solilóquio. É de comer ou de passar no cabelo esse negócio? Tem muita gente fazendo um solilóquio, uma conversa com ele mesmo. Davi está aqui fazendo um solilóquio, ele está conversando consigo mesmo, ele está perguntando para ele mesmo: por que você está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio, Deus meu. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, quando a vida estremecer por causa de alguma situação, a nossa esperança tem que estar firmada em Cristo, tem que estar firmada em Deus. O salmista diz assim: espera em Deus,
pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Seja qual for a dificuldade que você estiver vivendo, querido, seja qual for o tremor que esteja acontecendo aí dentro do seu coração, escolha pensar naquilo que vai te dar esperança. Coloque os seus olhos naquilo que vai promover esperança. Não fique pensando só nas coisas ruins. Hoje eu quero profetizar que você vai sair daqui com a sua esperança renovada. Eu quero profetizar que está chegando um tempo melhor para a sua vida. Está chegando um tempo onde Deus vai promover você de grau, vai te colocar numa posição melhor, mais alta, para a glória do seu próprio nome. Você vai crescer. Deus vai honrar a sua confiança, a sua fé nele. Você precisa, quando a vida estremecer, quando a terra se abalar debaixo dos seus pés, você precisa firmar a sua esperança em Deus. Porque uma das primeiras coisas que acontece quando a vida estremece é a gente perder a esperança. Mas eu estou aqui para te dizer que pode estar tremendo a terra debaixo dos seus pés. As notícias podem não ser muito legais, mas eu quero te dizer que Deus tem os melhores pensamentos a seu respeito. Deus tem as melhores notícias para você. Deus é aquele que vai te dar um futuro melhor do que o presente, melhor do que o passado. A Ele seja a glória, a honra e o louvor, porque Ele é o Deus de toda a glória. Ele é o Deus que protege, guarda, livra, e Ele é aquele que amplia os meus e os seus espaços para a glória do seu próprio nome. Então, querido, fique de pé aqui em nome de Jesus. Nós vamos orar a esse Deus que nos ajuda quando a terra treme. Nós vamos buscar a esse Deus que, quando nós estamos aflitos, Ele acalma a nossa alma. Nós vamos orar a esse Deus que responde oração, faz milagre e pode realizar coisas lindas e novas na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pode ser que de alguma forma estremeceu a terra debaixo dos seus pés. Não sei, angústia, aflição, luta, notícia ruim, coisa que você não esperava. Mas se a terra tremeu, se os montes, como diz o salmista, se abalam, nós temos refúgio em Cristo. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, a sua fortaleza. Está tremendo o chão? Vem cá no altar, nós vamos orar juntos. Não sei que tipo de tremor você está enfrentando, não sei que tipo de